Bem, hoje eu estou aqui para te explicar a diferença entre GPU e placa de vídeo, e também te explicar o que é cada um. Então, se você não entende exatamente quando esse termo é usado, o que se refere a GPU, placa de vídeo, então fica comigo porque eu vou te explicar parte por parte como isso funciona e tudo que você precisa saber. Então, vamos lá. Começando. A placa de vídeo é como se fosse o olho do seu computador. Não só o olho, mas também toda a parte que faz a imaginação de imagem. Então, toda a criação de imagem, toda a parte visual do seu computador é criada e controlada pela placa de vídeo. E é ela que faz essa conexão entre o processador, que é o que pensa justamente o que tem que ser mostrado, e ela consegue criar essa imagem, criar toda essa parte de mostrar tudo o que tem que ser visto para que você consiga ver. E dentro da placa de vídeo, a gente vai ter a GPU. A GPU é como se fosse o cérebro responsável por criar toda essa imagem. Então, a GPU é como se fosse o cérebro da placa de vídeo. E a placa de vídeo ela não se resume só à GPU. Na placa de vídeo a gente vai ter diversos outros componentes. A GPU normalmente é o processador da placa de vídeo, é o que fica aqui no meio. E tem uma diferença entre o processador da placa de vídeo e o processador do computador. O processador da placa de vídeo é o que a gente chama de GPU, e ele é diferente do processador do computador. Então, aqui na placa de vídeo a gente vai ter as memórias RAM, a gente vai ter outros componentes responsáveis por energia, por outras coisas, mas a GPU ela fica aqui no meio, a parte central, que ela recebe as informações disso tudo aqui e chega nela, e ela que controla tudo, ela é a parte principal. Normalmente, se você tiver interesse em uma placa de vídeo boa, você tem que olhar a GPU, se é uma GPU boa, e aí você tem que entender um pouco mais sobre modelos, mas você tem que escolher baseado em uma GPU boa um processador de vídeo bom. E também na VRAM. Isso daqui é como se fosse os estagiários dessa GPU. Então a GPU aqui é um chefe e aqui é como se fossem os estagiários. Então a VRAM é quantos estagiários ela vai ter. Então, às vezes, você vai ter uma placa de vídeo com 4 de memória RAM, com 6, 8, e quanto mais, melhor. Mais fácil ela vai conseguir fazer o trabalho dela de criar imagens, de mostrar vídeos, porque a memória é que vai ajudar. Não é o principal, não é o mais importante. Às vezes é melhor você priorizar uma GPU boa do que muita memória, mas é um fator muito importante. Então, já definiu isso? A placa de vídeo é como se fosse o olho do computador, é o que vai passar a imagem para o monitor, mas não só passar, como criar essa imagem. E a gente também tem que falar sobre o processador, porque pode gerar uma confusão, porque normalmente o processador é chamado de CPU. E a CPU é muito parecido, porque só muda um G aqui para C, então pode ser um pouco confuso. Mas justamente porque a função é muito parecida. A CPU, ela também consegue criar imagem, mas não é o objetivo principal. Então, a CPU é onde passa tudo do computador. Então, desde criação de imagem, programas que estão sendo abertos, algum cálculo que o computador está fazendo para fazer alguma coisa, tudo isso passa pela CPU. É como se fosse o cérebro do computador. Tudo passa por ali, tudo é processado na CPU. Inclusive, qualquer imagem que for ser gerada na placa de vídeo, na GPU, que está passando para o seu monitor, passa por aqui primeiro. Não como imagem, mas como informação. Então passa aqui como informação para ser criado aqui como imagem e depois chegar no monitor. E a gente também vai ter os casos de ter processadores que não têm essa parte visual. Então o processador, se você não tiver uma placa de vídeo, ele não vai conseguir enxergar, de certa forma. E aí nos Ryzen a gente normalmente vai ter os processadores que não têm o G. A Ryzen ela começou a fazer processadores que não enxergavam antes de ter o G, e aí o G é o que diferencia. Então, um processador que tem o G quer dizer que ele enxerga, quer dizer que ele não é cego. E na Intel a gente vai ter o F. O F mostra que esse processador não enxerga, muito pelo contrário. Diferente da Ryzen, que ter o G mostra que ele enxerga, na Intel ter o F mostra que ele não enxerga. E aí, por que esses processadores não enxergam? Justamente porque ter uma função a menos permite que ele tenha mais espaço ali para ele ser focado totalmente em processamento, totalmente em pensar, digamos assim. Então, ao invés de ele estar preocupado em ter uma parte ali dele responsável para enxergar, ele não tem que se preocupar com isso. Ele só se preocupa em pensar. Então, normalmente são processadores que já são feitos para ser usados com uma placa de vídeo. Então, ele vai ter um pouco mais de desempenho justamente porque ele não está preocupado em enxergar, ele não tem essa função, então libera um espaço ali
de uma coisa que ele não está se preocupando. E aí tá entendido que a CPU é o cérebro do computador e a GPU é como se fossem os olhos do computador. E por que é importante você ter uma placa de vídeo? Porque a CPU é como se fosse um policial. Ela faz todas as funções, ela cumpre ali, ela consegue fazer de tudo, consegue defender, atirar, cuidar, prender, supervisionar, faz um pouco de tudo. Só que é o básico disso. Então, é o básico que é necessário para isso. Agora, se eu pego, por exemplo, a GPU é como se fosse um sniper. Então, o sniper ele é focado exclusivamente para ficar ali à distância e atirar. Ele só faz essa função. Ele não sai daqui para ir patrulhar, ele não sai daqui para prender uma pessoa, entendeu? Ele não sai daqui, ele fica lá parado e a única função dele é atirar. E a mesma coisa a GPU. A única função da GPU é criar imagem, é processar imagem, é fazer o que é referente à imagem. Diferente do processador que está lá responsável por fazer um pouco de tudo, a GPU não. A GPU só faz uma coisa. E é por isso que se você quer ter uma imagem boa no seu computador, você precisa de uma GPU. E aí eu vou te explicar como que isso permite que você tenha uma imagem muito melhor com uma placa de vídeo e uma GPU boa do que com um processador. O seu processador é como se fosse esse carinha aqui pintando. Ele tem um pincel. Vamos supor que eu tenho esses 4 caras aqui dentro de uma GPU que são responsáveis por pintar as imagens quando você tem uma placa de vídeo. E esse carinha aqui quando você tem uma CPU só um processador. Você não tem uma placa de vídeo, então é só esse carinha aqui. E aí ele só tem um pincelzinho aqui. E aí vamos colocar que a gente dá o mesmo tempo para eles. Esses caras aqui vão ter um dia para pintar uma parede de, vamos colocar, 1000 metros. E esse carinha aqui ele vai ter um dia também para pintar uma parede de 1000 metros. Esse carinha aqui, ele só tem um pincel. Então, talvez ele, com sorte, consiga dar uma demão de tinta na parede em um dia. Os 4 carinhas aqui, eles têm uma máquina, eles são 4 pessoas e eles têm uma máquina específica para fazer a pintura disso. Então, eles vão conseguir fazer isso com muito mais qualidade. Então, eles vão conseguir aplicar talvez 5 demãos de tinta, parar, tomar um cafezinho, dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ainda assim vai sobrar tempo para eles voltarem lá e dar mais 5 demãos de tinta na parede. E é por isso que com uma GPU você vai ter uma imagem muito mais construída, porque é como se tivesse mais gente trabalhando, gente que tem ferramentas mais adequadas para fazer esse trabalho, então você consegue uma eficiência maior. E eu vou te explicar alguns termos que você talvez precise saber sobre isso, que talvez apareçam para você na hora de pesquisar sobre uma placa de vídeo, alguma coisa assim, que é basicamente integrada e dedicada. Uma placa de vídeo integrada é como a gente falou, ela está dentro do processador. O processador ele faz esse processamento de vídeo. Então, normalmente vai servir apenas para tarefas básicas. Vídeo, internet, uma planilha, coisas simples. Se você precisar de uma coisa mais complexa, mas se você precisar, por exemplo, para um jogo, para edição de vídeo, para um design 3D ou até para inteligência artificial, que é onde você precisa processar muito mais informação, cara, talvez a placa integrada não consiga fazer isso, porque é como ter esse carinha aqui para pintar uma parede de 1000 metros. Vai demorar muito, vai ser muito difícil. Agora, se você tem 4 caras com equipamento para pintar essa parede, cara, isso vai ser terminado em 1/10 do tempo, entendeu? Você ter uma placa de vídeo dedicada serve para isso. Você vai conseguir fazer uma tarefa como, por exemplo, rodar um gráfico bom em um jogo, porque você tem muito mais capacidade para pintar esse gráfico bom. Você consegue editar um vídeo muito melhor porque você consegue ter mais pessoas trabalhando que consigam processar todos os quadros daquele vídeo. A mesma coisa para a inteligência artificial. Normalmente, só uma placa de vídeo muito boa vai conseguir rodar a inteligência artificial, e é justamente essa questão. Vai ter uma GPU, é como se tivessem várias pessoas ali dentro que têm uma capacidade específica para trabalhar com isso. Então, basicamente, uma placa dedicada ela vai te permitir mais desempenho em jogos, porque ela consegue renderizar os gráficos desse jogo muito mais rápido. Edição de vídeo justamente porque ela consegue renderizar os efeitos, que é basicamente trabalhar em cima daqueles quadros do vídeo, efeitos e tudo mais que tem que ser, que é basicamente os quadros do vídeo que eles precisam ser juntados. Também tem a questão de modelação 3D e animação, justamente para processar luz, sombra, texturas. Isso também acontece em alguns jogos, é claro. E a questão de IA e Machine Learning. Isso normalmente está presente mais em placas de vídeo mais recentes. Dificilmente placas mais antigas vão servir tão bem para essa parte de IA. Então, se você pensa em usar para IA, para alguma coisa para rodar
uma inteligência artificial diretamente no seu computador, o ideal é uma placa de vídeo mais recente com uma GPU específica para isso, porque ela vai fazer os cálculos que precisa ali e ela é específica para fazer esses cálculos, entendeu? Então, basicamente é isso. Uma placa de vídeo dedicada ela é melhor para essas coisas. Não quer dizer que uma placa de vídeo integrada não vai servir para essas coisas. Vai servir, mas vai ser muito mais devagar, muito mais difícil. Então é isso, eu espero que eu tenha conseguido ajudar você a entender o que é uma GPU e uma placa de vídeo. E muito obrigado por ter assistido.